Minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o assunto que eu trago nesse tempo de liderança diz respeito a todos, principalmente àqueles que irão disputar as próximas eleições. O deputado Cândido Vacareza, do Partido dos Trabalhadores, acaba de entregar o seu relatório de reforma política. Inclusive, a reforma política trazendo várias inovações que modificarão, caso aprovado, profundamente, eu acredito, a política no Brasil. Em primeiro lugar, a transformação do sistema proporcional para as eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador em votação majoritária, o que a população está chamando de distritão. Na verdade, é eleição majoritária. Os mais votados se elegerão. Isso tudo está amplamente divulgado pela imprensa. Não obstante, para a eleição de 2022, o sistema já seria modificado. E seria modificado para o sistema distrital misto, exemplo do modelo alemão. Sendo o vereador Carlos Gueiros presidente, haverá a possibilidade também do eleitor votar duas vezes. O eleitor vota duas, porque ele vota na lista pré-ordenada do partido, e ele vota no candidato do seu distrito. Então, cada eleitor votará duas vezes. Mas também existe agora, no relatório aprovado, a possibilidade também de múltiplas candidaturas. Então, dessa forma, alguém pode ser candidato a presidente da República e ser candidato a deputado federal simultaneamente. Perdendo para deputado federal, aliás, para presidente da República, poderia assumir também a Câmara Federal, ou também poderá a possibilidade de alguém figurar tanto como candidato no seu distrito, quanto na lista pré-ordenada pelo seu partido. Isso significa uma mudança radical na forma como a política brasileira está estabelecida nesse exato momento. O fato é que todos os sistemas políticos, eles possuem virtudes e defeitos. Não existe um que seja totalmente ruim, nenhum que seja totalmente bom. E, na teoria, todos até existem bons argumentos para a sua implementação ou para a sua manutenção, como é o caso, inclusive, do nosso atual proporcional em lista aberta. O fato é que, ao migrarmos, no primeiro momento, para o modelo majoritário nas eleições proporcionais, a de hoje, as eleições legislativas do Congresso Nacional, que também, pelo caso, irá pegar este poder, porque a reforma emenda a Constituição, quórum de 3/5 para a sua aprovação. Não é algo que é fácil ser modificado. Não trata-se apenas de uma legislação ordinária. Em havendo a modificação, a eleição para vereador, as próximas eleições, também se daria pelo modelo majoritário, ou seja, o distritão. Os mais votados serão os eleitos. Então, para vereador, haveria a permanência do que vai ser implementado para deputado, havendo a modificação para deputado, para vereador, apenas nas eleições de 2024. A ideia, vereador Marco Aurélio, de mudar em 2 tempos, ela é razoável na medida em que aquele que vai mudar, se ele for o principal impactado pela mudança, a tendência é ele não mudar. Inclusive, quando o Congresso Nacional aprovou, em 1996, a chamada cláusula de barreira, ele, de forma correta,
colocou um vacácius legis, que no caso, vacácius da Constituição, de 10 anos. 10 anos para que a lei viesse a vigorar apenas em 2006. Lamentavelmente, inclusive, apesar do sistema político ter se mobilizado naquela direção, o Supremo Tribunal Federal, de forma equivocada, fez uma leitura da lei como sendo a lei inconstitucional, vedando, considerando inconstitucional a cláusula de barreira que foi imposta naquele momento. Isso foi um dos grandes prejuízos da política nacional. O Poder Judiciário, ele sendo chamado a decidir coisas que são próprias do processo político e chamado pelo próprio processo político, pelos próprios partidos políticos. Então, essa tentativa sempre constante de se judicializar as questões políticas, elas, porque o Poder Judiciário, ele tem que ser provocado, ele não é ele quem age sem provocação, e frequentemente os partidos políticos, eles provocam o Supremo Tribunal Federal quando não deveriam. E houve a provocação e o sistema, já que a leitura foi equivocada do Supremo Tribunal Federal naquele momento, interpretando equivocadamente a Constituição, nós tivemos um prejuízo muito grande em decorrência da hiperfragmentação que veio a acontecer no sistema partidário. Nesse momento agora, o que nós estamos observando é que, se migrarmos para o sistema distrital, melhor, se migrarmos agora para o chamado distritão ou sistema majoritário, haverá uma ampla vantagem para quem já está no exercício do poder. Quem já está na Câmara Federal terá muito maior facilidade em ser reeleito. Quem já estiver nas Assembleias Legislativas terá também maior facilidade na sua reeleição. As minorias terão dificuldade enorme de juntarem a quantidade de votos suficientes para eleger um candidato, na medida em que não haverá mais a composição do somatório. O sistema majoritário, ele, portanto, ele peca do ponto de vista da teoria democrática por não permitir que pequenos partidos de natureza ideológica, eles sobrevivam na medida em que eles podem juntar uma quantidade grande de candidatos que pensam da mesma forma, disputando o mandato, fazendo com que obtenham o quociente eleitoral e obtendo a representação. O caso aqui do nosso colega Ivan Moraes, que não se encontra no recinto, mas o partido dele juntou votos suficientes para superar o quociente eleitoral e elegeu alguém. Isso não acontecerá no sistema majoritário, no chamado distritão. Ou seja, é um dano para a democracia nesse sentido. Por outro lado, o nosso sistema, ele está assentado, o sistema proporcional em lista aberta, na possibilidade, portanto, que eu mencionei o caso de Ivan Moraes aqui, do PSOL, que a representação, ela é dos partidos políticos, sendo que a população, ela não leva, em regra, em consideração os partidos. Então, o sistema, ele está modulado, teoricamente, numa direção, e, na realidade, ele está sendo exercido de forma diversa. Então, isto acarreta distorções que nós acompanhamos em todos os parlamentos do Brasil. Um outro dado para concluir, senhor presidente, é que, lamentavelmente, este é um debate de baixa qualidade. Presidente, eu escrito no tempo de liderança, eu posso dar meu tempo para o vereador André Regis concluir? Pelo estatuto? Regimento? Senhor presidente. Vereador, o orador da tribuna não pode ser interrompido na hora própria, Vossa Excelência faz a indagação. Senhor presidente, então, esse debate é um debate que está contaminado em todos os momentos, em decorrência do fato de que, muitas vezes, a população, ela concentra-se nas críticas
mas não nas sugestões. Então, o diagnóstico está aí. O que nós precisamos é encontrar os caminhos para que haja o respeito à vontade da população. Afinal de contas, as reclamações que são feitas aos políticos, é preciso saber que também que os políticos vieram da própria população, da sociedade. E a população precisa ter instrumentos de representação e um sistema que possa gerar uma responsabilização daqueles que são eleitos. Isso tudo respeitando, senhor presidente, os princípios que estão na Constituição, evitando o abuso do poder econômico, evitando a corrupção, a fraude no processo eleitoral. Vereador, antes que Vossa Excelência termine, chegou a hora, me parece que há um desejo do vereador Jairo de passar o tempo de liderança dele, do partido, para Vossa Excelência, em função dessa aula que Vossa Excelência está transmitindo aos interessados que aqui continuam. É isso que Vossa Excelência... Então, Vossa Excelência tem o tempo também... Senhor presidente, esse é um momento histórico. Eu acho que é um momento histórico, porque eu usar o tempo de liderança